Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Santos iniciou conversas para contratar o lateral direito Mike, do Palmeiras, aproveitando a chegada do novo diretor de futebol, Alexandre Matos, que já trabalhou com o jogador em 2017. Mike, de 31 anos, está com o contrato perto do fim e busca renovação, mas não descarta uma saída do clube alviverde. No Palmeiras, Mike perdeu espaço na lateral direita para o argentino Agustín Giai e Marcos Rocha, sendo realocado até como opção no meio-campo. O Santos já havia tentado contratá-lo no início do ano, mas o jogador preferiu ficar. Agora, com Matos no comando, a negociação ganhou força. A relação próxima entre Matos e Mike é um fator decisivo. O executivo foi quem o levou ao Palmeiras em 2017 e conhece bem seu potencial. O Santos busca um lateral direito experiente e Mike, com passagens por Libertadores e títulos nacionais, é visto como uma peça importante para o elenco. O São Paulo também tentou Mike recentemente, mas a proposta não avançou. Agora, o Santos espera fechar o negócio antes do jogo contra o Fortaleza, no dia 12 de junho, quando Matos deve ser oficialmente apresentado. Se confirmada, a contratação seria um reforço imediato para o time, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão Betano e busca se reorganizar após a chegada do novo diretor. Mike teria a chance de ser titular no Peixe, algo que já não acontece no Palmeiras. Enquanto isso, o Palmeiras pode liberar o jogador sem custos, já que seu contrato está no final. O Santos, por sua vez, precisará negociar luvas e comissões, mas acredita que o acordo seja viável. A torcida santista aguarda ansiosa por novidades, enquanto Matos trabalha nos bastidores para reestruturar o elenco e evitar o rebaixamento. Mike pode ser apenas o primeiro de vários reforços nesta janela de transferências. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Também, Griezmann, fazendo bons jogos, Depou, um timaço também. Eu acho que é um timaço também. O Simeone é o treinador mais longevo do Mundial de Clubes, né? Ele dirige o Atlético desde 2013. Não há nenhum treinador que dirige um clube neste Mundial há tanto tempo quanto o argentino. Assim, eu teria que pegar, mas assim, é possível que seja o mais longevo das 5 principais ligas de futebol europeu. Provável. Porque, assim, quase certeza anos, que é. É porque, de repente, você pode pegar algum clube que tenha subido de divisão no futebol alemão, que tem um treinador mas eu acho pouquíssimo provável. Imagina o fundo de garantia dele. Tem razão. Imagina o fundo de garantia do esses são os mais longevos do Mundial, tá? Uhum. O Simeone, eu achei que era 13. Tá? Foi 11, Vocês têm certeza, produção? Eu achei que era 13. 11, o Pep Guardiola, que dirige o City desde 2016... o treinador do Seattle Sounders, não conheço, prazer, seu Brian. O Abel Ferreira é o 4º, que dirige o Palmeiras desde 2020. Isso é o mais incrível de tudo, no Brasil. E o Alberto Riera, espanhol, também não conheço, que dirige o Auckland City desde 2021. São os mais longevos, o Abel em 4º. Cara, quando veio o Porto no caminho do Palmeiras, eu acho que houve um certo alívio, por não ser assim um bicho considerado bicho-papão. E na temporada, o Porto foi mal. Ele ficou em terceiro, distante, inclusive, do Benfica e do Sporting. O Sporting nadou de braçada, bicampeão português. Assim, o Porto passa já, segunda temporada, assim, por um processo de meio que de reformulação, né? Tem o trabalho do Anselmi, que é o técnico argentino, que passou muito bem aqui pelo Independiente Del Valle. Ganhou aquela Sul-Americana amassando o São Paulo. E depois ganhou a Supercopa do Flamengo também com muita autoridade. Ele era o técnico daquele time do Del Valle, então um treinador argentino que chegou lá no Porto. Tem o Rodrigo Mora, que é um garoto português de 18 anos, jogadoraço também, surgindo assim como com muita expectativa. Das grandes equipes do futebol europeu, talvez o Porto seja aquela que coloque menos medo. Mas ainda assim tem que ser visto com muito respeito. Até a gente estava conversando outro dia sobre questão de possibilidades de avançar. Botafogo tem pouquíssimas, na minha opinião, Flamengo e Fluminense mais, e o Palmeiras, assim, acho que caiu num grupo complicado, porque além do Porto, você tem o Inter Miami, que é uma grande interrogação. O Inter Miami não tem ninguém fraco, tem um monte de jogador lá acima de 36, 37 anos, mas beleza. Olha eles. Mas esses jogadores são Messi, Luis Suárez, Busquets e Jordi Alba.
Então, assim, esses caras, em 2 bolas, eles decidem o jogo. E o Al-Ahly do Egito é uma equipe que vira e mexe está dando sacolada em brasileiro no Mundial de Clubes. Inclusive no Palmeiras do Abel. Exato. Nos então, pênaltis, assim, cara... vencendo o 3º e 4º lugar. Dizer que esse grupo é acessível pro Palmeiras, para mim não é. É difícil. O Palmeiras pode passar... O Palmeiras pode passar até como o primeiro do grupo. Exato. Mas, assim, é um grupo difícil. Não. Eu acho um grupo que tudo pode acontecer e é equilibrado, mas eu não consigo... É claro, é Mundial de Clubes, né? É futebol. Mas eu não consigo não colocar um favorito... um favorito não, mas botar um Palmeiras e um Porto à frente Sim, do não, isso Miami eu também coloco. Isso eu também coloco. do Al-Ahly. Até porque o Palmeiras já enfrentou também, né? Eu acho que o Inter Miami é um ponto de interrogação, bem como você falou, porque individualmente tem boas peças, né? Pô, os caras podem tirar... É o Messi, é um cara que é diferente, pode tirar sempre alguma coisa diferente. Coletivamente, é um time que eu acho mais passivo, acho que falta um pouco mais. E aí eu vejo um Palmeiras com muito mais intensidade, né? Óbvio, é o que se espera do Palmeiras, um time mais vertical, com mais intensidade. Então, eu coloco aí essas 2 equipes acima, né? O Porto e o Palmeiras, até o Palmeiras com possibilidade de passar em primeiro. Mas a gente sabe, né? Mas o passar em primeiro não significa nada, muito, não, né? sim, Porque não, depois pega sim. o segundo do grupo B. Vai ser difícil para os brasileiros, essa é a verdade, gente. Vai ser complicado para os brasileiros. Muito duro. É a realidade financeira da Europa contra a América do Sul. A Forbes, nessa semana, fez uma reportagem sobre a grandeza do Flamengo. E ela destaca que o Flamengo já começando no Mundial de Clubes. Tá ruim não, hein? Deixa eu fazer uma tier list dos europeus que vão enfrentar brasileiros na primeira fase, pra gente fechar esse bloco aqui de Mundial de Clubes. São 3 prateleiras só. Tá facinho, Aline, Pedro e Serginho. O europeu é bicho-papão, o europeu dá jogo, tem jogo, ou o europeu é pra cima deles. Por exemplo, esse europeu aí, ó, dá pra ir pra cima deles. Vai começar por baixo? Tá? Vamos começar pelo óbvio, vai. PSG, é bicho-papão, dá jogo ou é pra cima deles? É bicho-papão, claro. Então, obviamente um bicho-papão. Eu fico um pouco na dúvida qual será o espírito de um time que acabou de conquistar uma Champions League, né? O quão de seriedade o PSG vai levar. Eu estou imaginando que vai levar a sério, mas eu só boto esse senão, mas claro que é bicho-papão. Bicho-papão, PSG, pode subir. Ainda no grupo do Botafogo, o Atlético de Madrid é bicho-papão, dá jogo ou pra cima deles, Pedro? Bicho-papão, sem dúvida. Papão. Sem dúvida. Bicho-papão. E Botafogo pegou 2 bicho-papão, hein? Sobe. Borussia Dortmund, no grupo do Fluminense. É bicho-papão, dá jogo ou é pra cima deles? Eu acho que teria que ter uma categoria entre bicho-papão e dá jogo. É. Porque, assim, a tendência é que seja um jogo de um Dortmund muito superior ao Fluminense. Agora, um jogo No cenário, né? É isso, que a gente imagina. Pode dar jogo. Pode dar jogo. Eu colocaria entre a categoria de dar jogo e bicho-papão, então. Mas já que não tem, eu acho que é bicho-papão. Comparar o Dortmund com o momento atual do Fluminense, eu acho. Não, Serginho, você dá voto de Minerva, Serginho. É que dar jogo não significa equilíbrio. Significa que o Fluminense pode arrancar ponto. Exatamente. O da jogo tá mais pra cima deles, né? Na categoria. Dá jogo ou bicho-papão? Não, eu tô com o Pedro. Tô com a mesma opinião do Pedro. Dá jogo. Então, Dortmund põe dá jogo. Porto. Bicho-papão, dá jogo ou pra cima deles? Terceiro colocado do Campeonato Português, vão pra cima do Porto. Acho não? que dá jogo também. Dá jogo? Eu vou pra cima deles, eu sou... Dá jogo. Eu tô empolgadão hoje. Embora o Abel não vá pra cima de ninguém muito, né? Isso, mas tudo bem. Dá jogo. Pra cima deles. Por maioria, ficou no dá jogo. E o Chelsea? É bicho-papão, 4º colocado da Premier League. Dá jogo, por um caso do Flamengo, ou pra cima deles, Aline? Essa pra mim, acho que é mais complicado. Eu acho favorito contra o Flamengo. Também Mas acho. não vejo um bicho-papão como, por exemplo, vai ser o Paris. Dá jogo pra Aline. Então, para mim é papão, tá? Mas assim, a questão o Flamengo, eu acho que desses aí é quem tem mais chance de brigar um pouquinho com o papão. Mas é papão. Tem uma diferença. Papão? Né? Não, eu vou com um dá jogo. Por ser o Flamengo, eu vou com um dá jogo. Acho que se... Aline foi de papão, né?
Não, eu acho que vai dar jogo, Então dá jogo o Chelsea. Mas é favorito também, tá? Não, assim, claro, o Chelsea é favorito contra o Flamengo. Dá jogo pressupõe isso, que o outro é favorito. Aqui, assim, as equipes do futebol brasileiro, eu acho que o Flamengo é a equipe com mais condições de dar jogo com uma equipe como o Chelsea. Tá Se fosse, por exemplo, o Botafogo ou o Fluminense, eu talvez colocasse o Chelsea como bicho-papão. Mas nesse momento do Flamengo, eu contra o Chelsea seria com diferença assim o Flamengo pro Botafogo nesse momento? Não, eu acho. É por causa do adversário. Eu acho que o adversário... Não, ele falou se fosse o Flamengo e o Botafogo... Eu acho que o time que chega para jogar o Mundial de Clubes, eu vejo diferença. Porque quando eles se enfrentaram, o Botafogo foi superior ao Flamengo, né? Eu acho que a questão física vai fazer a diferença. Por isso que eu acho que o encaixe do Palmeiras para esses adversários é mais ideal. Bom, fechamos assim, ó. Bicho-papão. Os dois times do grupo do Botafogo, né? Dá jogo. Dortmund, Porto e Chelsea. Pra cima deles, ninguém. Não somos favoritos contra nenhum gigante europeu. Muitos aí eu colocaria um pouquinho, entre os três ainda, colocaria mais uma prateleira acima, tá? Porque a nossa... É a realidade, gente. É complicado. Vamos para o intervalo, Seleção volta já. 3 vezes maior que o seu, que você ganha hoje, para trabalhar em outro lugar? Depende. Depende. Dependendo, sim. Depende. Dinheiro não é tudo. Não. Você já recusou um salário 3 vezes maior, professor? Já. Olha só. Já recusei o salário um pouco maior. Mais que 3 vezes mais? Não, mais que 3 vezes mais não. Caramba, não. PVC. Mais 3 vezes mais não. Mais 3 vezes mais não. Sabe quem também fez isso? Eu já fui embora para ganhar menos. 3 vezes menos? Não, 40% menos já. Ah, tá. É isso, é o ideal, Eu né? sei quem fez isso. Quem fez isso? Eu sei. Um comentarista da ESPN. Comentarista da ESPN? É. Não, você fez isso. Não, um comentarista da ESPN hoje. Hoje? É. Ah. Não foi? Não sei. Não sei. Eu sei com a Abel Ferreira, tô sabendo a Abel Ferreira. E aí, Hernanzito vai contar pra gente, porque Al Hilal veio com tudo pra cima do Abel Ferreira, pro lugar de Jorge Jesus, enquanto o Izag, né, não assumia, antes, né, do vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter de Milão assumir, o alvo foi Abel Ferreira. E ele negou o Hernanzito? Conta pra gente. 20 dias atrás, ele foi procurado, né? E deixar bem claro que não procuraram o Palmeiras, né? Procuraram o Abel Ferreira para contratá-lo com uma oferta salarial 3 vezes mais. O Abel ganha em euros, né? Vamos colocar o salário do Abel em euros. Dá na casa de 6 milhões de euros ano. Então, seria mais ou menos... 6 vezes 3, 18, né? 18 milhões de euros ano. A nossa equipe profissional de futebol, mais do que os... Hoje o salário do Inzaghi bate na casa dos 25 milhões de euros ano, né? Então, assim, a oferta foi feita, a primeira conversa, e o Abel simplesmente não quis levar a conversa adiante. Disse que estava focado no Palmeiras, no Mundial, nas competições, e que tem a intenção de cumprir o seu contrato, que é teoricamente o último ano de contrato, sendo que o Palmeiras vai tentar, depois do Mundial de Clubes, a todo custo, renovar até 2027. Né? Vai ter reuniões, conversas, uma conversa que já existe preliminar para essa renovação de contrato, né? Mas ainda não tem nada definido, não tem contrato batido para ele assinar ainda. Né? Então ele não quis ouvir, está focado no Palmeiras, agradeceu. E o curioso é que, assim, eu questionei, mas como o Abel seria um plano A e o Inzaghi seria o plano B, e o que me disseram foi o seguinte: o Al Hilal não tinha o Inzaghi na sua lista de treinadores ali como A, B ou C, porque ele estava envolvido na final da Liga dos Campeões. Então seria assim, impossível você tirar um treinador que estava ali na final, ou negociar com um treinador que está ali na final de uma Liga dos Campeões. Se o Inzaghi ganhasse a Liga dos Campeões, ficaria muito valorizado. Então, o fato do Inzaghi não ter ganhado, né,
não ter se valorizado foi o Al Hilal, depois da negativa do Abel. Estava procurando também outros nomes, sondou outros nomes, mas aí conseguiu fazer uma oferta e negociar e contratar o Inzaghi, né, que é um valor mais alto, inclusive, do que o Abel Ferreira. Então, muito se questionou, mas o Abel era plano A e o Inzaghi plano B? Não, isso não existe. Quando o Al Hilal procura o Abel Ferreira, não existia Inzaghi na visão ali do Al Hilal, porque ele estava disputando a final do Mundial, da Liga dos Campeões com o Inter de Milão. PVC, esportivamente, claro que financeiramente aqui a gente está brincando, mas a gente sabe que é uma quantia muito alta de dinheiro, de grana mesmo, e ele já tem um baita de um salário no Palmeiras. Esportivamente, e aí é uma decisão pessoal, né? Se a pessoa quer ganhar mais, se ela tem a proposta, é um direito dela. Esportivamente, ficar no Palmeiras é a melhor decisão, ainda mais com uma Copa do Mundo de clubes aí para ser disputada em alguns dias? O Abel não recusa a proposta do Oriente Médio nesse momento. Tem a história do Al-Sadd, ninguém vai esquecer a história do Al-Sadd, tá certo? Então, não estamos analisando o Al-Sadd lá atrás. Aliás, como é que está a atualização dessa história? Depende da FIFA dizer que tem uma multa ou que não tem uma multa. Um dia vai chegar, a FIFA determinar que tem uma multa ou que não tem uma multa e aí resolve o problema. Ninguém nunca confirmou que o Abel assinou o pré-contrato, nem desmentiu que ele assinou o pré-contrato. Aparentemente tinha um pré-contrato e o caso foi parar na FIFA. É uma alegação do Al-Sadd do Catar, né, que diz que o Abel assinou esse pré-contrato e que ele não cumpriu e levou o caso à FIFA. Então, essa situação ainda não teve uma resolução. Eu estou falando isso para não parecer que eu estou falando, então você está falando do Al Hilal, mas você esqueceu do Al-Sadd. Não, eu não esqueci do Al-Sadd. Deixa o Al-Sadd aqui do lado, tem um outro caso, a gente pode analisar particularmente quando vier a decisão da FIFA. O caso do Al Hilal. Ele tem compromisso com o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes. Ele renovou o contrato com o Palmeiras para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Ele não vai roer a corda com o Palmeiras no Mundial de Clubes, tá? Então ele não vai roer a corda do Palmeiras depois do Mundial de Clubes? Talvez, se tivesse uma mesma proposta, ele talvez aceitasse em agosto, porque é outro cenário. Ele tem contrato e compromisso também até o final do ano. E o Palmeiras quer renovar com ele até 2027, mas não está renovado. O compromisso dele é até dezembro. Se ele resolver roer a corda em agosto, porque tem uma proposta, negocia e vai embora se for o caso. Bom, nesse momento, 20 dias atrás, ele era 100% na Libertadores, líder do campeonato, 2 pontos na frente do Flamengo. Lua de mel. Sabia que tinha lá atrás um desgaste com o Palmeiras. Qualquer relação de 5 anos até casamento cria ruído depois de 5 anos. Então, aí você tem uma relação que em janeiro, fevereiro, março, tinha ruído. Ele remontou o time. O time está jogando com 5 titulares que não existiam no ano passado, né? Grosso modo, Giai, Mikael, que machucou, Emi Martinez, Facundo Torres, Vitor Roque. É metade do time que não existia no ano passado. Então, como a gente disse aqui no começo do Brasileiro, o Palmeiras está sendo refeito. Não é como fazer um Cruzeiro, mas é uma reorganização de um time. Dá trabalho, indica oscilação. Entendemos? Não. Não entendemos, porque aí você perde 2 jogos e você fala... Pô, mas que absurdo, mas o Abel agrediu o cinegrafista. Na minha visão, ele foi mal educado com o cinegrafista. Não foi uma agressão, mas foi mal educado com o cinegrafista. Ficou irritado e isso gerou uma falta de educação. Bom, ponto. O que isso tem a ver com um time que está 2 pontos atrás do Brasileiro e que é 100% na Libertadores? Nada. O Abel não vai embora do Palmeiras por causa de uma proposta do Al Hilal. O Abel pode ir embora do Palmeiras porque ele vai encher a paciência de tanta coisa que acontece em torno. Porque a gente não consegue entender que o técnico da Internacional de Milão, que o Al Hilal quer, tomou a maior goleada da história da Champions League. Porque a gente não consegue perceber que há 2 rodadas do final da fase de Liga da Champions League, o Paris Saint-Germain estava em 25º lugar, virtualmente eliminado. E 7 meses depois ele é campeão da Champions, aplicando a maior goleada da história. Campeão em junho, só em festival de quadrilha. Não tem outro jeito. Campeão em junho não vai ser. Vai ser campeão em julho, se for no Mundial,
E em novembro, se for na Copa do Brasil e da Libertadores, em dezembro do Brasileiro. Em junho não vai ser. Então, calma. Só que a pressão fica descomunal, na minha opinião. O Abel não vai embora por causa dos milhões do Al Hilal. Ele pode ir embora por uma proposta tentadora da Premier League, por uma proposta sensacional da Liga Espanhola, por voltar para casa em Portugal. Pode até ser para o Oriente Médio. Mas ele vai embora para a Arábia Saudita se tiver de paciência na Lua aqui no Brasil por causa disso. Por todo o desgaste, né? E a gente sabe como é pesado. Oi, Hernan. E tem uma questão também que o próprio Abel, antes do jogo contra o Cruzeiro, disse: o importante é você terminar o Brasileirão na frente em dezembro, e não agora. É claro. Porque a pergunta que eu fiz para ele foi: é importante terminar esse primeiro ciclo aí até o Mundial, em primeiro na Libertadores, com a melhor campanha, classificado para as oitavas no único confronto de Série A e na primeira colocação do Brasileiro? Ele falou: cara, o importante do Brasileiro é terminar em primeiro lá em dezembro. Isso antes do jogo. Então, assim, quando o Palmeiras perde pro Cruzeiro, parece que criou uma crise no time. Parece que tem uma crise. Parece que o Palmeiras vai para o Mundial em crise. Pelo menos isso eu vi muito de torcedor do Palmeiras. Né? Agora tem a questão do Paulinho, de Ciro, parece que vai ter que fazer cirurgia ou não. O Palmeiras me garante que não tem nada disso. O Palmeiras me garante que o Paulinho está passando por um cronograma individualizado de controle de carga e que ele já publicamente, o Paulinho já disse que sente dores de fato, e aí o Palmeiras vai dosando esse controle de carga para ele ter uma recuperação melhor, e que nesse momento não se fala em fazer cirurgia de novo, pelo menos é a minha apuração, respeitando todas as apurações. Você tem uma base, a base para mim, se não acontecer nada, lembrando que os convocados se reapresentam 2 dias antes da estreia do Mundial. Então, são 2 só, né? Oi? 2 dias só, né? 2 dias, 2 dias. A estreia é dia 15... Eles chegam nos Estados Unidos dia 12. 3 dias, tá. Não é isso? Chegam lá dia 12 à noite. Eles batem aqui para ir para lá ou vai batem aqui para vir para lá. Em tese, o avião da Leila vai pegá-los, vai passar no Uruguai, no Paraguai e vai para... Não, vai passar no Uruguai, na Argentina e vai para os Estados Unidos. Deve ser esse o roteiro. E também vai levar o roupeiro que está com a seleção brasileira, certo? O jogo é quinta, não é? O jogo, não. Da seleção. Terça. Isso. Em São Paulo. Quarta, eles devem estar todos aqui. Isso. Aí eles vão para lá. Então, e aí vão chegar joga domingo, né? Vão chegar quarta à noite ou quinta de manhã. Enfim. Em campo, foi mais ou menos o que o Abel fez esse tempo todo. Ele não contou com o Paulinho. Né? Ele teve várias formas de fazer o time jogar. Ele descobriu o Giai, que jogou muito. Ele perdeu o Felipe Anderson. Ele ganhou o Maurício no Paulista, perdeu depois. Ele perdeu o Veiga, agora está tentando trazer o Veiga de volta. Ele ganhou o Flaco, mas o Flaco não convence. O Vitor Roque saiu da seca, mas ainda o time não trabalha para ele. O Palmeiras não está pronto. Está bem longe de ser pronto e a responsabilidade é do Abel Ferreira e da comissão técnica. O Vitor Roque tem um modelo diferente de ser centroavante. Ele é um centroavante que precisa de alimentação. É igual cabo de energia. Você pega um cabo de energia, joga ele aqui no meio do estúdio, ele não tem funcionalidade. A não ser que você conecte na tomada. Aí ele começa a funcionar. Então, o Vitor Roque é um cabo de energia sem alimentação. Ele faz o movimento, faz o facão para lá, para cá, e não recebe a bola. O Palmeiras é um time com dificuldade de atacar a linha. Quando as pessoas falam atacar a linha, o que é isso? Quando você pega um time postado ali, defensivo, postado, você precisa criar movimentos para que o seu jogador de definição ou qualquer outro, ou que a movimentação desse jogador de definição abra espaço para que você possa finalizar. Se vocês observarem o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras chegou a ter, acho que 80% de posse. Mas é uma posse inerte, inútil, porque a bola fica rodando a área do Cruzeiro e invariavelmente acaba com um cruzamento para ninguém. Então, este modelo que precisa ser revisto e aburilado nesses 15 dias
13 dias até a estreia. 12, né? Hoje é dia 3, dia 4? Dia 4. Dia 4, então são 11. Precisa ser burilado, para que vocês não tenham dúvida, não pensem que o Al-Ahly e o Inter Miami eu não sei. Sinceramente, parece uma apresentação de circo. Mas o Al-Ahly não vai jogar aberto contra o Palmeiras, como fez nos últimos 2 mundiais. Num deles o Palmeiras ganhou, foi a melhor atuação do Palmeiras, e no outro empatou. Perdeu nos pênaltis. Pênalti ridículo. Pênalti. Enfim. Então, o que eu estava pensando para isso? Para você resolver ou melhorar essa questão do Vitor Roque. Primeiro, ter o Paulinho ao lado dele, que é um jogador que força a abertura de espaço. Veja como ele tem domínio de bola e o domínio dele já é olhando ou para o gol ou procurando alguém para passar. O Estevão atrás dos dois, esse é um movimento, me parece claro, você colocar um jogador que é capaz de, quando recebe uma bola entre as linhas, e aí você tem o Martínez que faz isso muito bem, e tem um cara que conduz, que é o Rios, que dá outra característica para o meio, para jogar mais pelo lado, os dois atacantes, o Estevão por trás, o Alan, não tem outro. O Alan hoje é o melhor jogador para atuar na linha do lado direito, porque ele entrega muito mais do que um ala, né? Ele entrega definição com o pé esquerdo para dentro, ele entrega a possibilidade de trocar de posição com o Estevão, ele entrega a possibilidade de cobrir o Rios, na saída do Rios, aquele movimento que o Richard Rios faz assim, ó, né? Como se fosse um afluente de rio, você está indo no rio, de repente o rio faz assim. O Rios faz muito essa jogada, ele sai do meio e vai para a meia direita ou para a ponta direita. O Alan é capaz de uma retomada, fechar esse espaço para dar sossego para o Giai, né? E do outro lado o Piquerez, menos apaixonado por Ana de Armas, que ele possa ser uma opção também para o lado esquerdo com a chegada ou do Martínez ou do próprio Estevão e do Paulinho. Então, eu não faria nada diferente disso. Meu time para a estreia do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA é o Everton, Giai, Gomes, Murilo e o Piquerez, Martínez, Rios, Estevão, Alan, Paulinho e Vitor Roque. Imagino que não teremos Paulinho. Então imagino que vai entrar o Maurício e vai entrar o Maurício como segundo homem de ataque, meio atacante. E vamos esperar ver aonde ele vai colocar o Estevão. Se vai colocar do lado do campo. Eu acho que o Estevão, para você jogar num campo menor, as dimensões não são as mesmas, certo? Não é isso? Até isso vai rolar? Não sei, acho que é isso, não é? A Copa América foi assim, né? Não sei se mudaram. Não é possível. Para o torneio da FIFA não é possível. FIFA mais... Bom, enfim, né? talvez tenha mudado. Eu não sei, eu não posso dizer, eu não sei. Você tem 35 inscritos e você pode levar 26 para o estádio. Certo? Então, acho que dá para você, com as opções que o Palmeiras tem, fazer o time jogar e jogar bem. E acho que o Estevão é um jogador para esse tipo de jogo. Né? É um jogador para fazer o adversário se preocupar um pouco. Porque o capitão do Porto, não é capitão, o meia lá do Porto falou, olha, eu respeito o Palmeiras e tal, mas a minha maior preocupação é o Al-Ahly, por causa do jeito de jogar, certo? Então, acho que é uma coisa que o Palmeiras tem que olhar agora definitivamente. O Abel, acho que na penúltima coletiva em que ele esteve em campo, quando não está expulso, né? Ou empurrando o cinegrafista, fazendo graça, ele disse o seguinte, nós estamos olhando para isso já há algum tempo, do Porto, né? Então eles sabem exatamente o que... se tem essa comissão técnica faz coisas muito boas, uma dessas é o estudo do adversário. Pode ser que erre na estratégia como fez contra o Flamengo, mas isso eu confio que vai estar bem feito para a estreia no domingo, dia 15, Palmeiras e Porto, no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Ao longo dos últimos 5 anos, o Palmeiras se consolidou como uma das principais forças do futebol brasileiro. Não à toa, venceu 2 Libertadores e 2 edições de Campeonato Brasileiro.
Sob comando de Abel Ferreira, o Verdão ainda não conquistou nenhum troféu em 2024, mas terá a chance de fazer história nos próximos meses. Ao lado de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, o Alviverde disputará o Super Mundial de Clubes. Dito isso, apesar do elenco palmeirense já estar concentrado e mirando a estreia na competição, uma informação sobre o comandante chamou atenção. Segundo o jornalista André Hernan, Abel foi procurado pelo Al Hilal nas últimas semanas. De acordo com Hernan, antes de fechar com o Inzaghi, vice-campeão da Champions League com a Internazionale, o Al Hilal procurou Abel Ferreira há 20 dias. A oferta envolvia um salário 3 vezes maior, mas o português negou. É importante frisar que essa não foi a primeira vez que Abel Ferreira foi procurado por clubes árabes. Em alguns anos recentes, ele até chegou a dar a palavra ao Al Sadd, do Catar, mas optou por permanecer na época. Dito isso, por conta de seu grande prestígio no continente sul-americano, Abel é muito bem avaliado no Oriente Médio e deve receber mais sondagens após o Mundial de Clubes. Por fim, embora tenha poucas chances de fazer história no Mundial, a presidente Leila Pereira quer renovar o vínculo de Abel. A ideia é não correr risco de perdê-lo, já que o contrato atual vai até o final de 2025. E você, torcedor, o que acha da situação de Abel Ferreira? Deixe sua opinião nos comentários.